nós vamos falar sobre o sacramento da confirmação, do crisma, que é o próximo na sequência. São 7 os sacramentos. Vocês sabem me dizer na sequência? Alguém sabe aqui? Não? O primeiro é o batismo. Batismo, excelente, muito bem. O que faz o batismo? Mas não tem da aula que você falou. Mas podem falando. Vamos ver. O que faz o batismo? Nos dá a graça santificante, nos torna filhos de Deus, tira do estado da ira para o estado de amizade com Deus. Lava os pecados, modifica a alma, cresce na intimidade com Deus. Exato. Coloquei essas coisas. Muito bem. É o primeiro sacramento. Porque sem a filiação divina e sem a graça é impossível agradar a Deus. Lembra aquela história da condição do pecado e da reparação que tem que ter um valor infinito? Então a graça que Cristo alcançou na cruz, ele estipulou, instituiu a maneira com que ele queria transmitir isso. Ele pode fazer de outra maneira? Pode, ele é Deus poderoso. Mas ele quis assim. Ele quis pelo batismo, ele quis pelo crisma, pela Eucaristia, né, pela confissão. A gente vai ver cada um desses sacramentos. Então hoje vamos falar sobre o segundo sacramento, que é o crisma, confirmação. Depois, Eucaristia, confissão. A crisma vem antes da Eucaristia? É antes. É? Uhum. É antes na ordem correta assim, das coisas, como deveria ser. Mas a gente, na igreja, é distinto. Geralmente se recebe a Eucaristia primeiro, para depois o crisma. Na minha escola era assim, a gente fazia primeiro comunhão, aí primeiro Eucaristia. Eu fiz Primeiro Eucaristia? Primeiro Eucaristia, primeira comunhão. Ou primeira comunhão. Na verdade, é primeira comunhão, né? Assim, o mais adequado seria primeira comunhão. E depois o crisma. É o crisma. São os 3 primeiros já é iniciação à vida cristã. Batismo, crisma e Eucaristia. Iniciação à vida cristã. Depois tem mais 2, que são sacramentos de cura. Que é a confissão. Confissão e... Casamento? Não. Não, casamento não. O casamento vai ser hoje. Dos enfermos. Quando a pessoa está muito enferma, o que tem que fazer? Penitência. Confissão e penitência. Então, É o mesmo. batismo, São os nomes. O que tem que fazer? Quando tem muito enfermo. Quando está enfermo, está próximo da morte, o que a gente tem que fazer? Extremunção. Extremunção, mas não chama mais assim. É. Agora se chama unção dos enfermos. A igreja mudou o nome. Mas é a mesma coisa. É um sacramento. Chama o padre lá, O né? padre ele vai dar Como um diz, a sacramento. oportunidade de Se a pessoa estiver arrepender lúcida, ali. Então o 7º sacramento só consegue fazer quando tá enfermo. Então se eu nunca ficar enferma... você não pode receber, não deve receber o sacramento da unção. Tá? É literalmente no último segundo. Em perigo de morte. Não é exatamente quando, sei lá, vou fazer uma cirurgia do coração. É uma cirurgia arriscada. Posso morrer, então posso receber o sacramento da unção. Tá, entendi. Ou então, quando o padre fala assim, Quando eu estou em perigo de morte. olha, acho melhor vocês chamarem o padre, porque, né? É. Pode acontecer um milagre, Pode acontecer. mas... Como acontece mesmo. Muita gente é curada. Mas muita gente também ali... É o viático, é como é chamado, né? Então são 2 sacramentos de cura, que é a confissão e a unção dos enfermos. Depois tem 2 sacramentos de missão. Então é batismo, crisma, eucaristia, aí unção dos enfermos. Unção dos enfermos e confissão. Quer perguntar? Fala. Caraca, como que eu posso colocar na pergunta? Questão da confissão. A gente vai se confessar, fez O exame de consciência. o exame de consciência, toda a reflexão. Sim. E quando a gente vai se confessar, se por algum momento a gente não colocou algo em algum papel ou Não falou pro não padre. falou para o padre, mas lembrou momentos seguintes,
Seguintes do quê? Da confissão. Da confissão, mas depois da absolvição? Deve se confessar de novo para ser válido? Não, o sacramento foi válido. Se eu esqueci na hora de falar, eu só me lembrei depois que o padre já tinha saído, né? O padre já tinha dado a absolvição, aquele pecado foi perdoado. Se eu tinha... Claro, tem que ter um arrependimento, tem que ter feito um bom exame de consciência, né? Se eu esqueci, então aquele pecado foi perdoado. Mas a igreja pede que na próxima confissão você fale. Cite. Entendeu? E quando a gente tem vergonha de um pecado? Como que vai falar? Vou falar isso pro Olha, padre? eu falei muita coisa que eu teria vergonha de falar, mas eu falei pro padre. O padre tá acostumado, ele deve ouvir cada coisa. Imagina como fazer São Caetano, nunca confessei. E é como... Ai, tem falou, coisa que dá vergonha. o padre, ele é sigilo total. Não, eu sei, não é nem esse tipo de vergonha, é vergonha do pecado mesmo, entendeu? Tipo, falar, ai, padre, eu fiz isso. Eu realmente, quando eu falei com o padre que conforme ele foi explicando nas catequeses, né, questão do pecado, como que você sabe que está em pecado mortal, quando ele, foi literalmente nessa aula que começou a pesar um monte de coisa, que eu comecei a ficar com vergonha de mim mesmo. Que eu achava que não era, mas acabou sendo. E na hora de falar pro padre, eu simplesmente falei, cara, é o padre, eu tô literalmente me abrindo com Deus, então não tem porque eu ter vergonha. É, porque Deus já sabe o que a gente fez, né? Tanto que na hora que eu comecei a falar, principalmente as coisas mais vergonhosas que eu fiz, eu chorei, desabei na frente do padre. Entendi. Eu desabei. E depois veio um sentimento de Mas eu não tenho vergonha. de alívio. Não, eu também não assim, tipo, não fiz nada. Nada que falar Como logo. quem diz, né? Vai. Mas não precisa. Você se arrependeu, o batismo já limpou tudo. Ah, eu não vou precisar. Não mas precisa. quer dizer, eu vou, mas não. É só Do Deus queira que não pode pecar. Ah, sim. Mas de domingo em diante agora que tá contando. Antes. Mas você fez exame de consciência e se arrependeu, certo? Sim. Então ótimo. Tá ali. Já tá Eu tudo até certo. achei que você lembra naquela aula. Aham, eu falei lembro que assim, você falou. Eu até tinha escrito aqui que eu ia pensar umas coisas que eu também achei muito pesado. Então, olha só. O que o padre vai pensar? Tem vergonha. Jesus diz: não tem nada que é feito às ocultas que um dia não vai ser revelado. Se Nossa, você minha mãe fala muito isso. Não. Filha, não existe nada oculto. não tem Meu nada padre oculto, fala isso. se você não falar pro padre, no dia do juízo Deus vai revelar pra Ele todo vai falar mundo. assim, você chegar lá, vai estar lá no telão. Falar, não tem telão. Entendeu? O céu não tem telão. Cara, minha mãe Entende? fala isso. Olha só. Isso que acontece. Se for muito difícil falar, escreve. Entrega a folha pro Ah, padre. pode entregar uma folha? Pode. Ai, que ótimo. Você tá muito difícil, entende? Aham. Inclusive, isso é muito adotado com confissão de criança. Entendi. Eu vou ajudar, eu vou preparar a confissão dos pequeninos. Eu sou catequista de primeira comunhão também aqui, né? Gente, eles são maravilhosos. Eu imagino. Eles são Imagina eles maravilhosos. confessando. A memória deles é uma coisa impressionante, que eu faço perguntas da catequese, eu faço todo dia, toda a catequese eu reviso semana passada, né? Aham. E tá ali, límpido, sabe? Tudinho certinho, marcadinho, do jeito que eu falei. É impressionante. E eles pegam rápido o raciocínio, eu acho maravilhoso, mas tudo bem. Então anota no papel, entrega pro padre. O importante é que tenha todos os pecados. O máximo possível que você se lembra de vezes que você cometeu aquilo, aproximadamente. Né? Tem algumas coisas que é impossível falar o número correto. Porque, como você está dizendo, tem muito tempo que você não confessa. E as circunstâncias que agravam. Só. O padre, de novo, os padres estão cansados de ouvir. Não tem nada que você vai falar que vai surpreender o padre. Nossa, você fez isso. Não vai ter. Eu Ele tá... acredito até que deve ser uma das E até... coisas que eles menos gostam, é ficar, né? Não, eles, Escutando. inclusive, eles, não, faz parte do sacerdócio. Eles têm graça para isso, né? E, inclusive, o padre não vai julgar, ele não vai ficar pensando assim, Ele tem que ser imparcial. ele vai te julgar sim, porque o padre, no sacramento da confissão, ele é Jesus. Ele age em persona Christi, a gente vai entender no sacramento da ordem, chegar lá.
Ele age em persona Christi. Eu vejo o Padre Tony, eu vejo, sei lá, o Padre Melquisedeque que tem aqui. Eu ouço a voz dele, mas é o próprio Cristo. Ele está emprestando a voz. E ele precisa julgar você sim. Em que sentido? No sentido de Cristo. Ele precisa saber e ver a manifestação do arrependimento em você. É isso que ele vai estar preocupado. Se você está confessando tudo e se você de fato está arrependida. Se você não quer mais fazer aquilo. Porque se não tiver arrependimento, ele não pode dar absolução. Entende? Entendi. Então, por isso que, na maioria das vezes, deveria ser, pelo menos, a confissão, o penitente de joelho e o padre sentado. Porque ele está na condição de juiz. E, ao mesmo tempo, advogado. Porque é ele que vai te absolver, ele que vai rezar por você. E começa, Deus Pai, que pela morte e ressurreição reconciliou o mundo consigo, pelo ministério da igreja me concedido. Ele vai falando a fórmula. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando ele termina isso, pronto. Acabou. Jesus, no dia do juízo, não vai tocar nesse assunto. Já foi perdoado. Entendi. Aí depois cumprir a penitência. Aí cumprir a penitência que o padre passar. Posso comungar antes de cumprir a penitência? Pode. Mas você tem que cumprir a penitência. Sob grave. Ou seja, se você não cumprir, é pecador. E às vezes eu fico prestando atenção lá no São José Operário, na hora da missa, eu até acho errado, porque fica aquele passa-passa de banco, eu acho que tira totalmente a atenção da gente, que senta perto. Mas aí eu vejo o povo sai de lá da salinha, vem, já senta ali, já participa da missa normal. Eu falo, gente, esse povo aí não vai fazer a penitência. É porque às vezes a Às vezes faz penitência é só depois, né? um Pai Nosso, 3 Ave Marias. A maioria dos padres faz assim, com coisas leves. Alguns, por exemplo, o meu antigo pároco lá em Rondônia, ele gostava muito de passar salmo como penitência. Salmo 50, que é penitencial. Existem alguns salmos que são penitenciais. E outros não, outras coisas, sei lá. Reza o rosário, de joelhos. Ele pode passar isso. Ou faz um jejum, dependendo da gravidade. Mas é muito raro um padre fazer isso, muito raro isso. No começo da igreja, para você receber a absolvição, você tinha que fazer, sei lá, 20 dias de jejum. Não consecutivos, mas você tinha que fazer muita penitência mesmo. Era muito difícil. E às vezes era só os padres que atendiam confissão, os bispos, aliás. Os padres não atendiam, na maioria dos casos. Inclusive, um padre só pode atender confissão se o bispo der a delegação. O bispo pode tirar também. O bispo pode chegar, sei lá, por alguma punição, falar assim, você não pode atender mais confissão. Pronto. Ele tem que obedecer. A igreja é muito organizada, é muito orgânico, sabe? A coisa é muito bem feita. A igreja reúne Eu lembrei de você na missa. democracia, aristocracia e monarquia. Na mesma estrutura. A igreja tem poder executivo, legislativo, judiciário e moderador. Tudo muito, cada um no seu lugar. É muito legal a estrutura da igreja. Muito antiga, né? Eles conseguem. E dá certo não porque é um método bom, mas é porque Cristo prometeu que as portas do inferno prevaleceriam. Muito bem. 13 minutos e ainda não comecei. Alguém faz a pergunta? Era só aquilo. Respondido? Sacramento da confirmação. Ah, tá. Eu não terminei a lista. Vamos lá. Você parou na confissão. Confissão. São os 2 sacramentos de cura. Já foi Confissão e unção. Agora faltam 2 sacramentos que são os sacramentos de missão. Quais são eles? Não sei. Você falou, né? Casamento? Casamento. Matrimônio. A gente chama matrimônio. Sacramento de matrimônio. tá. E um outro que eu acabei de falar. Que é o sacramento. É um sacramento vivo. Uma pessoa que anda. Ele é um sacramento. Do padre? O padre é. O sacramento da ordem. Da ordem. O padre e o bispo. E o diácono também. Primeiro grau da ordem. O bispo tem poder pleno. O sacramento da ordem. Eles são de missão por quê? Os padres, eles têm um sacerdócio ministerial. O que significa isso? Sacerdócio ministerial. Ministério significa serviço. O sacerdócio deles é para não servir. Nós leigos, entendeu? Nós somos como se eles fossem os garçons, nós somos os clientes do restaurante.
Eles têm que nos servir. Embora eles tenham autoridade e poder que eu não tenho. Mas o sacerdócio dele é só para eles me estão servir. sempre à nossa disposição. Né? O padre não é uma profissão, é um estado de vida. Ele tem que estar disponível sempre. 3 horas da manhã, eu tô morrendo, preciso de unção. Por isso que eles não casam, né? Para que eles possam realmente estar disponível, né? Completamente disponível. Tem lugares que a igreja permite o padre casar. Mas aí a ação dele é mais limitada, né? Porque ele tem uma família para cuidar também. No caso, o padre, o bispo, a família dele é a igreja. E a mãe do padre tá aqui, morando aqui? Não. Eu acho que ela ainda não veio. Não. Que ela ainda não veio. Muito bem. Sacramento da confirmação, juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento constitui a iniciação cristã, salvaguarda. Por isso é preciso a recepção deste sacramento. Pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados perfeitamente à igreja, à graça especial do Espírito Santo. Então, no batismo a gente recebe o Espírito Santo, já. Só que no crisma, Deus dá um poder a mais para você. Deus sela e confirma a fé. E por isso que ele é dado para pessoas mais adultas, digamos assim, que já têm a idade da razão. A igreja considera a partir dos 7. E já sabe discernir que uma coisa é ruim e uma coisa é boa. Já tem um entendimento que é o bom e o mal. Então, a partir desse momento, já pode ser crismado, já pode batizar, já pode receber a comunhão. Né? No Antigo Testamento, Deus só falava com as pessoas que ele escolhia. Alguns Deus ungia. Os reis eram ungidos com óleo santo. Os profetas. E Deus dava oráculo só para essas pessoas, que eram poucas e escolhidas. Com o sacramento do crisma, não, é todo mundo que é crismado. Sabe aquela coisa de revelação? Deus me revelou? Isso é possível. E Deus dá para todos, batizados e especialmente os crismados. Mas tem um detalhe. Esses dons que o Espírito Santo dá, né, de entendimento, conselho, por exemplo, aquela história do Guido Schaeffer, já contei para vocês, mas eu vou falar de novo. O sujeito, ele era médico, clínico geral, o sujeito chegou lá muito mal, na recepção, o Dr. Guido chegou e Jesus falava com ele muito claramente, como eu estou falando com vocês aqui agora. E aí o Dr. Guido foi atender, ele disse, eu preciso de atendimento. O Dr. Guido disse, não, você precisa de confissão. Aí ele disse, eu não tenho pecado. E Jesus começou a revelar os pecados dele. E o Guido vai falando na frente de todo mundo. Como que é possível ter essa intimidade? Por que eu não escuto assim a voz de Deus? Porque diz a teologia que embora eu tenha o dom hábito, ele precisa se tornar ato. E isso só acontece, digamos, quando eu treino, entre aspas. Né? Eu não posso ter mais a luta contra os pecados mortais, nem os pecados veniais. Se eu já venci esses dois, o Espírito Santo, eu estou com Deus o tempo inteiro. E Deus revela as coisas para mim constantemente, conversa, fala, revela, dá os dons, discernimento, conselho, piedade. A gente vai entender isso agora. Então, se você se crismar, mas ainda não ter essas manifestações, é sinal que você ainda precisa se purificar mais. E evitar os pecados mortais, claro, sempre, e os veniais. Que é aquilo que não é matéria grave, mas que atrapalha a minha intimidade com Deus. E depois, por fim, as imperfeições. Quando passa esses 3 degraus, aí eu entro na 4ª morada, que já é a santidade. Eu chego num estágio de São Padre Pio, as pessoas iam confessar com ele, ele já sabia, você ia falar tudo antes. Ele dava o conselho certo, a pessoa certa, na hora certa, porque era Jesus que falava, era o Espírito Santo. Né? Quantas vezes, quantas pessoas iam se confessar? Uma vez eu confessar um senhor que não acreditava muito na igreja, nem na confissão, nada, ele só foi para testar mesmo, todo mundo falava, né? E aí ele começou a falar, mas sem temor, falando por falar, sem arrependimento. Aí São Padre Pio ficou nervoso. A ira, ela pode ser santa. Ele ficou cheio de zelo por Deus e vendo que ele estava abusando do sacramento,
Ele fechou a portinha da confissão, pá, com força. Eu falei assim, ele tem uma... Eu não me lembro agora o que ele falou. Mas ele foi severo com ele. Você está brincando com Deus. Eu não estou aqui para palhaçada, tipo isso. Fica aí e pensa nos seus pecados, que depois eu volto. Aí ele ficou assustado. E aí ele não conseguia falar. Eu disse, pensa desde a sua última confissão. Ah, mas eu não sei. Eu falei assim, a sua última confissão válida foi no seu casamento. Pensa nos seus pecados de lá pra cá. Ele não conseguia falar, e o Padre Pio foi falando, você fez isso, fez isso. Tá arrependido? Sim. Deu absolução. Foi embora. São Padre Pio atendia 12 horas de confissão por dia, às vezes. 12 horas. E rezava 9 rosários. Não é 9 terços, 9 rosários por dia. Deus revelava as coisas, as pessoas apareciam na guerra. Gente, isso que eu vou falar aqui não é a história da Karoshima, vocês podem pesquisar. Na guerra, teve uma invasão nazista. Não, desculpa. 2 soldados ingleses. Eles estavam programados para atacar a cidade de São Giovanni Rotondo, que era onde São Padre Pio estava. São Padre Pio tinha um dom de bilocação. Às vezes ele aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí aconteceu que quando eles chegaram, os pilotos chegaram na região de São Giovanni Rotondo, eles viram um monge, só que não sabia que era São Padre Pio, né? Viram um monge no céu e não deixavam ele se aproximar de São Giovanni. Eles ficaram assustados vendo aquele homem no meio das nuvens assim. Aí voltaram com medo. E o oficial falando, que história é essa? Então, aí ele falou assim, não, tem mesmo, vai lá pra você ver. Eles foram lá, tava lá de novo. Aí quando eles voltaram e pousaram na Inglaterra, finalmente, que eles viram a notícia de São Padre Pio no jornal, eles viram, foi esse o monge que a gente viu, não deixou a gente atacar lá na Itália, em São Giovanni Rotondo. Então essas coisas, assim, de revelação mística, essas coisas de intimidade, Deus pode dar para quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Simples assim. Mas ela é própria de quem está na comunhão, está na intimidade com Deus. Então, esses dons todos o Espírito Santo dá no batismo, mas propriamente no sacramento da confissão, ou da confirmação. Ele dá em hábito. Certo? Eu dou sempre esse exemplo que fica claro para entender. Por exemplo, Tatiana é motorista. É motorista agora em hábito, não em ato. Porque você não está dirigindo agora. Mas quanto mais se dirige, melhor você fica no trânsito. Não é mais ou menos assim que funciona? Exato. Quanto mais você recebeu o Espírito Santo, os dons, ele está em hábito dentro de mim. Eu preciso desenvolver. Como uma fogueirinha pequena, que tem que aumentar o fogo, aumentar, até que seja uma fornalha. Né? E como que eu faço isso? Recebendo sacramentos, comungando o máximo que eu posso, e uma séria vida de oração. Eu tenho que aprender a rezar. A gente vai aprender depois. Né? Não tem outra maneira. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Epístola de São Tiago, capítulo 4, versículo 8. O segredo é esse. Aproximai-vos de Deus e Ele vai se aproximar de vós. Simples. Ele vai te conceder os dons e a natureza vai te respeitar como o próprio Deus. Eu falei semana passada de São José de Anchieta, não falei? A natureza parou quando ele morreu. O rio parou. Os santos são assim, extraordinários. São João Paulo II, Papa. Toda vez que ele passava numa igreja, tinha uma capela santíssima, ele parava para rezar. E aí, o pessoal lá, os padres, os organizadores do evento, quando ele vinha, sei lá, vinha para o Brasil, vinha para algum lugar, eles às vezes tampavam, escondiam os lugares onde tinha Santíssimo, num convento que tivesse, porque ele sabia que se ele parasse, ele ia lá rezar e ia atrapalhar o cronograma. Uma vez eles fizeram isso, tamparam a porta da capela, onde estava Jesus no sacrário, colocaram um armário, alguma coisa assim, para esconder. Aí ele foi andando. Mas ele já estava numa intimidade com Jesus tão grande. Ele foi andando, ele sentiu, Jesus revelou para ele. Aí chamou o chefe lá das cerimônias lá, deu uma bronca nele. Por que ele tinha feito aquilo? Não, quer que você impedisse mais. Mandou abrir a porta, ele foi lá e rezou, depois continuou
trajeto dele. Estava escondido, estava tapado. Escondido de propósito. Várias outras coisas. Até que chega alguns casos, por exemplo, Santa Faustina. Jesus aparecia para ela. Ela não só ouvia, mas aparecia. Visivelmente. E um dia, Santa Faustina, ela era muito perseguida no convento, por causa de toda uma história longa. Ela sofria muito. Então, Santa Faustina, ela tinha uma freira lá que ela estava se afeiçoando muito, que se tornou uma grande amiga dela dentro do convento. E ela pegou um ramo de flor e ia dar para essa amiga dela, freira também, igual ela, religiosa. E Jesus, e ela estava se apegando muito àquela freira, sabe? Então o apego estava um pouco excessivo já. Aí Jesus apareceu para ela, olhou para ela e falou assim: para quem que você vai dar essas flores? E ela entendeu, né? Tipo, que Jesus estava com ciúme. Não ciúme no sentido pecaminoso, mas que aquela irmã estava tomando um espaço maior do que deveria, dos afetos do coração dela. Então ela jogou a flor fora e se afastou um pouco dela. Então essas coisas acontecem em intimidade. Eu gosto de uma história do pregador Moisés Rocha. Ele é muito impressionante. Católico, missionário, pregador. Tem um estilo bem pentecostal, ele, mas maravilhoso, eu gosto. Ele disse que na cidade dele tem 2 paróquias e os 2 párocos chamou ele para 2 compromissos, ao mesmo tempo, no mesmo dia. E eu falei: agora, Espírito Santo me ilumina. Vinde, Espírito Santo, me ilumina, me ilumina. Ele chegou lá num cruzamento, num semáforo, que se ele virasse para a direita, ele ia para um compromisso. Para a esquerda, ia para o outro. E não dava para estar os 2 ao mesmo tempo. Aí ele falou que o sinal ficou verde e ele escutou o Espírito Santo dizer: vira para a direita. E ele foi. Quando ele chegou lá, na igreja, o outro padre ligou, falou assim: Moisés, só estou ligando para cancelar, o evento não vai dar para acontecer hoje, outro dia a gente marca. E ele foi para a hora do lugar certo, na hora certa. Porque ele tem intimidade com Deus. Verdade. Entendeu? Quem tem intimidade com Deus é outra coisa. É outra coisa. E a gente fala assim: ai, Deus, confirma pra mim tal coisa. Ai, eu tô assim. Como que a gente vai entender? Filó, doutora Filó, é outra pregadora, missionária. Ela é médica também. Eu gosto, as pregações dela são maravilhosas. Vocês procuram, doutora Filó. Ela conta, tem muitas histórias mesmo, assim. O sujeito tá morrendo, assim, acabou todo o recurso da medicina. E Jesus fala para ela: não, ainda tem alguma coisa, leva para tal lugar, leva para tal hospital. Uma vez ela conseguiu um helicóptero para levar um paciente, e o paciente foi curado. Ela conseguiu uma transferência, contra tudo e contra todos. Uhum. Ela conseguiu, porque Jesus falou que ia dar certo, e ela confiou e deu certo mesmo. Então, ela já estava... Ela fala, toda a pregação dela, ela fala isso. A vida inteira ela trabalhou em CTI. A vida inteira. Então, um dia, um jovem que estava na residência pediu ajuda para ela, para uma indicação de trabalho e tal. Ele não era cristão, não acreditava, não tinha frente a nada. E ele pediu porque ela era muito conhecida no hospital, né? Então, eu já estou terminando essa história, a gente vai pro... Meu Deus. E aí ela falou: ajoelha agora. Aí você: não, mas eu não tenho fé. Você vai ajoelhar. Aí... E estava muito difícil, estava impossível, porque ele queria que ela falasse com o dono do hospital para dar uma vaga para ele. Ele estava muito concorrido e ele estava sem esperança nenhuma que ia dar certo. Então a doutora Filó falou assim: ajoelha, vamos rezar agora. Ela ajoelhou com ele e falou assim: Jesus, oração simples, sabe, sem muito... Jesus, esse jovem não te conhece como eu te conheço. Faz com que ele tenha uma experiência contigo. Ele não queria mais outra coisa. Amém, amém. Só isso que ela rezou. Acho que foi no outro dia. O dono do hospital chamou o rapaz, sem ela ter falado nada com ninguém. Uhum. Chamou esse rapaz para trabalhar no hospital. Tá vendo? Uma prece simples. Deus pode fazer muita coisa. A vitória de Lepanto, Papa São Pio V. A batalha de Lepanto. Os muçulmanos queriam tomar Roma, matar todo mundo. E o Papa convocou um exército de católicos e falou: não, a gente tem que defender. Só que
tipo assim, não era nem metade. Era menos da metade o que o exército católico, assim, para defender dos muçulmanos que vinham em ataque. Eles saíram. O Papa deu, os padres eles confessaram, deram a unção, que era a morte. Saíram para morrer. Morrer pela fé, para defender Roma. Então, na batalha, os cristãos não eram nem metade do número dos soldados islâmicos. Nossa Senhora apareceu. Nossa Senhora do Rosário. No céu. E eles ficaram com muito medo. Assim, cheio de medo mesmo. E foi longe, assim. Foi no mar adentro. Em outro lugar. Longe. E o Papa ficou em Roma. E pelo pavor que eles ficaram tomados, assim, muitos deles morreram. E os que ficaram bateram em retirada. Mesmo sendo maioria. Nossa Senhora não deixou eles perderem porque eles estavam rezando o rosário. A Batalha de Lepanto, acho que dia 7 de outubro, se não me engano. Nossa Senhora do Rosário. Por causa disso. Você fica pesquisando tudo isso que você estudar, você ler tudo? Não, porque tem muitos anos já que eu sou catequista, né? Eu gosto de tudo isso. Então, Nossa Senhora, eles venceram, tiveram a batalha, mas até chegar em Roma, isso demorasse um dia velejando. Na hora da vitória, o Papa teve uma visão e mandou tocar os sinos de Roma, da Basílica de São Pedro. Aqueles mesmos sinos estão lá hoje. E mandou avisar para todo mundo que eles tinham conseguido a vitória. E depois veio os mensageiros e confirmou que o Papa tinha dito. Então isso é possível para quem tem intimidade. Cara, é maravilhoso estudar a história dos santos, gente. Vocês têm que estudar a história dos santos. Vocês vão ver isso que eu tô falando na prática. Boa, uma tarefa de casa. Escolha um santo, tá? Para vocês. Por exemplo, São José Sanches. Um exemplo do poder do sacramento do Crisma. Vou contar a história dele depois, senão não vou terminar o sacramento. Muito bem. A descida do Espírito Santo sobre Jesus na ocasião do seu batismo por João Batista foi sinal de que era ele quem devia vir. Ele era o Messias, o Filho de Deus, ou seja, ungido. Yeshua Mashiach. Que significa... Onde você está lendo isso? Não, esse aqui é o catecismo da Igreja Católica. Tá? A gente vai chegando já nessa parte. Significa... Messias é ungido. A unção é a unção que torna firmemente cristão, no Crisma. Crisma significa isso, unção. É a confirmação da fé. E você, com sua vontade, adere à fé e Deus dá um poder para você difundir e defender. Essas duas coisas, dois poderes que Deus dá no sacramento do Crisma. Os dois principais. Para você difundir a fé e defender a fé. E morrer por Cristo se for necessário. Né? A graça do martírio. Como foi São José Sanches. Muito bem. Quando Jesus foi batizado, vamos lá, Lucas, capítulo 4, versículo 18. O nosso Senhor vai falando. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Achou, Igor? O Espírito do Senhor? Isso. Lucas, capítulo 4, versículo 8. 8? Desculpa, 18, perdão. O Espírito do Senhor está sobre mim. Nessa tradução pode estar um pouco diferente, as letras não é a mesma coisa. Isso é do Peregrino. Achou? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para saciar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Então, ali aconteceu a manifestação do Espírito Santo sobre Jesus, que é Deus também, né?
E assim é o que acontece no batismo, mas especialmente no crisma. Agora nós vamos ver outra passagem. O Evangelho de São João, capítulo 20, que foi o sacramento, onde Jesus deu o sacramento do crisma para os apóstolos. São João. São João, capítulo 20. Versículo 19 seguintes. Achou aí? Capítulo 20, versículo 19 seguinte. Eles estavam os discípulos apóstolos, que ajuda? É São João ou João? Apóstolo, Evangelho de João. Ah, Evangelho de João. Mas não é São João? Ah, perdão, desculpa. Ele é São João, todos são santos, mas é o Evangelho, não é a epístola. Que tem, entendeu? Começa na tarde do mesmo dia. Existe na tarde do mesmo dia. Tá. Que ajuda? Nos evangelhos, 4 evangelhos. Mateus, tem Lucas, depois de Lucas e João. João 20. João 20, 19 segundos. Olha isso. Achou? Versículo 19. Capítulo 20, versículo 19. Aqui a gente vê 2 sacramentos. Prestem atenção nesse texto, eu você pergunta qual sacramento que é. Vamos ver quem vai entender. Qual? Versículo 18. 18? Desculpa. Capítulo 20, versículo 19. Achou, Igor? Capítulo 20, versículo 19. Achou? Muito bem. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, ou seja, domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Lembra que a porta estava fechada. Ele está com um corpo glorioso espiritual, não pode atravessar tudo. Quem está com um corpo glorioso é assim. Tem propriedades espirituais. Pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado, que estavam perfurados, que foi perfurado na cruz. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor e disseram-lhes outra vez. Jesus disse outra vez, né? A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: receba o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiver, serão retidos. Olha que maravilha. 2 sacramentos. Batismo? Não. Não? A crisma, não? Crisma. E Eu ele instituiu o sacramento da... pensei na confissão. Isso, Ah, tá. boa, confissão. Muito bem. Mas a gente não recebe o Espírito Santo também? No batismo. Aí recebe no batismo. Mas mais propriamente no crisma, que Deus sela com o Espírito Santo. Entende? A gente recebe, está certo, está correto. Mas a plenitude da graça dos dons do Espírito Santo é só no crisma. Por isso que ele é importante. E todos têm que receber. E aí, Jesus deu o poder para eles perdoar os pecados e tal, mas eles ainda estavam com medo. Aí no Pentecostes, que foi mesmo a confirmação da fé deles, aí que o Espírito Santo veio. Depois que Jesus já tinha ido para os céus, que Jesus pediu para eles ficarem em oração. E 9 dias depois da ascensão de Jesus para o céu, veio o Espírito Santo. Por isso que a gente tem católico tem costume de fazer novena. Porque a primeira novena foi Jesus que pediu. São 9 dias de oração. Isso é uma novena. Tem novena de todo tipo que você pensa. Tem. Certo? Então nós vamos lá agora para Atos dos Apóstolos. É o primeiro livro depois do Evangelho de São João. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver a vinda do Espírito Santo. Qual que é o capítulo? Capítulo 2. Isso, Pentecostes. A vinda do Espírito Santo. Qual que é? Acharam? Capítulo 2, esse é o versículo 1 e seguinte. O versículo 1. Ah, tá.
Chegando o dia de Pentecostes. Isso. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Ele vai continuando. Eles ficaram cheios de vigor e dos dons. Eu falo em línguas. O dom de línguas, ele é um dom, é um carisma do Espírito Santo. É um dos carismas, né? Que Deus dá para quem Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele é muito bonito. Ele surgiu no Pentecostes. Como assim? São dois dons. Eu vou explicar. Começa a falar numa outra língua. Qual língua? Então, Eu vou explicar. Deixa Vou eu explicar explicar, porque eu não vou saber explicar. No dia do Pentecostes, Deus deu para os apóstolos, para a igreja, vários dons, vários carismas. Um deles é o dom da xenoglacia e outro da glossolalia. Xenoglacia é o dom que Deus deu de falar outros idiomas, mesmo que eu não saiba. Certo? Por exemplo, eu tenho um caso recente, o Padre Douglas, ele viveu isso. Deus deu um para ele na Alemanha. Não, ele foi para Roma, na Basílica de São Pedro, e ele tem muita intimidade com Deus também. O Espírito Santo é impressionante. Ele é muito diferenciado. E ele lá, o Espírito Santo pediu para ele atender confissão. Então ele colocou história e ficou aguardando. Aí começou a chegar gente. Ele lá na Praça de São Pedro foi atendendo confissão de gente que ele nunca viu na vida. Veio, como ele estava com o pessoal lá do Brasil, eles sabiam que era brasileiro, começou a vir brasileiro, português. Aí veio outras nações, só que ele fala espanhol e fala inglês. Ele atendeu confissão nessas línguas, só que ele fala essas línguas. E ele não fala alemão. Você não sabe uma palavra de alemão. E veio um alemão se confessar. E naquele momento Deus deu o dom para ele de xenoglacia. Ele tinha certeza que ele estava ouvindo em alemão. Mas ele estava entendendo em português. Durante a confissão. E ele falava em português e a pessoa entendia em alemão. Embora ele não sabe uma palavra de alemão. Esse é o dom de xenoglacia. É o que a gente ouviu aqui agora. Mas também existe o dom da glossolalia. São Paulo explica isso melhor na carta aos Coríntios, do capítulo 12 até o 14. O dom da glossolalia é o dom de orar em gemidos inefáveis. Em alguns casos, a pessoa está numa oração, já está numa profundidade, que as palavras cessam. Você não tem mais o que dizer. E o Espírito Santo ora na pessoa. Então é por isso, meu padrinho. O que acontece comigo? Eu nunca sei o que eu vou falar. Então são gemidos inefáveis. Mas eu... Entende? Alguns têm um dom de discernimento e conseguem interpretar isso. É falar também dom da língua dos anjos, mas isso não é muito adequado. Entende? É um dom que Deus dá para algumas pessoas. E não é todas as vezes também. Não. Não é quando eu quero. Oração íntima, você tá ali assim, como diz, né? Pedindo mesmo. A Simone falou de um caso que tinha um grupo de oração lá, uma mulher começou a orar em línguas. Todo mundo não dava pra entender nada. Geralmente é lá, tipo assim, né? Tá. E aí, tinha uma mulher lá que tava muito tempo que não ia pra igreja. Ela começou a chorar muito. Chorar muito mesmo. A Simone contou aquele dia, não sei se você lembra. E aí, ela falou assim, nossa, eu não sabia que você cantava em espanhol. Lembrei da minha infância e tal, da minha mãe. Mas a pessoa não estava cantando em espanhol, estava orando em línguas. Mas ela ouviu em espanhol. Uma cantiga que ela... É igual tem gente que começa a rir, a unção do riso e rir. Não, de profecia também, Deus dá, né? De revelação. A mãe da Simone tem. Muito. Ela é impressionante. O padre Tony conta que uma vez no grupo de oração que tinha em São Paulo, uma vez eu estava orando, né? E Deus deu uma revelação para uma irmã. Ela revelou
que tinha uma pessoa lá no meio também que estava afastada da igreja. E tinha uma mágoa muito grande no coração, mas ninguém sabia. Tinham ido naquele dia no grupo de oração. E Deus deu uma palavra. Aí a irmã falou, olha, Deus mandou dizer agora frigideira com uva. Não tem nada a ver, né? Frigideira com ovo. Frigideira com uva. Aí essa mulher começou a chorar muito também. Começou a chorar e começou a pedir perdão. Mas o que está acontecendo? Eu falei assim, não, é porque quando eu era criança, eu pedi, eu tava, como que é? Padre Tony conta a história, eu posso estar me enganando. Ela era criança, ela foi fazer um ovo frito e o pai dela chegou bêbado e arremessou a panela com óleo e ela era toda queimada, assim, ela tinha queimadura aqui, desde criança. Por causa disso, ela ficou com um trauma terrível do pai dela, um ódio. E naquele dia, ela se converteu. Ele perdoou o pai dela e confessou. Se libertou daquela mágoa, entende? Muito bem, vida que segue. As traduções, os sinais. Deixa eu ver a fórmula do rito. A unção é um símbolo bíblico e antigo e é rico de significado. O óleo é sinal da abundância da alegria e faz irradiar a beleza, a saúde e a força. Por esta unção, o confirmado ou crismado recebe a marca, o selo do Espírito Santo. E é um selo indelével, ou seja, é uma vez só que a gente pode batizar, uma vez só que pode crismar, uma vez só que pode receber o sacramento da ordem. Ele deixa uma marca na sua alma para todo sempre. E a consagração desse é um óleo especial que o bispo faz no dia da Quinta-feira Santa, de manhã. O óleo do Santo Crisma, o bispo unge. E ele sopra, assim como Jesus soprou sobre os apóstolos. É uma missa belíssima. É chamada Missa do Santo Crisma. Os padres os bispos com os padres, toda a diocese, eles fazem uma missa só. Nesse dia, todos juntos. Não tem missa em outro lugar, só com eles. De manhã. Então é por isso que nesse dia não tem, né? Tem Quinta-feira Santa, exatamente. E reúne, aí tem a procissão, tem os gestos, né? E aí eles fazem a procissão, vão cantando Ave Santo Crisma, Ave Santo Crisma. E aí o bispo sopra sobre o óleo, né? Com sinal de cruz. Aí ele está ungido. E é com esse óleo que o padre ungiu você ontem. E é com esse óleo que... São 3 óleos, o óleo do crisma, o óleo do batismo e o óleo da unção. Que são os sacramentos, né? E aí, com esse óleo, o óleo do crisma, ele tem um aroma muito bom. Ele é um óleo de oliveira mesmo, né? Óleo de azeite, mas ele tem uns aromas. Ele é sacramental, é ungido pelo bispo, ele tem poder, né? E é pela imposição das mãos. Assim como como os apóstolos faziam, recebia o Espírito Santo, eles colocavam as mãos, né? E ele fala a fórmula também. Que como todo sacramento tem que ter ministro, matéria e fórmula. Vamos lá, ministro. É o bispo. Mas pode ser o padre se o bispo delegar. Então, no caso de vocês, vai ser o padre Tony, não vai ser o bispo. Porque a gente está fora do cronograma da paróquia, entendeu? Aqui a gente está livre. Ministro pode ser o bispo, o padre e o diácono. Mas no caso do padre, o bispo tem que dar essa delegação. Entende? O diácono, eu acho que não pode. Tá escrito isso? Não, assim, você falou assim, a base de todos os sacramentos, né? Não, o batismo pode. Aí o ministro pode ser, tipo, ocupado, o cargo de ministro, né? Pode ser ocupado por esses 3, ministro, padre e diácono. No batismo, sim. No crisma, não. No crisma é só padre e bispo. E aí tem a fórmula, né? A matéria, no caso do crisma, é o óleo do Santo Crisma, que o bispo faz na Quinta-feira Santa, na Semana Santa. Aí a fórmula é o que tem que falar, né? Eu tenho que falar. No caso do crisma fulano, fala o nome, né? Recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, dom de Deus. Aí ele vai colocar a mão em você e fazer um sinal da cruz na testa, assim, com óleo santo. Certo? E quem pode receber esse sacramento? Todo batizado e em estado de graça.
Por isso que a gente tem que confessar. Para receber o Cristo. Para estado de graça. Amém, aleluia. Glória a Deus. Certo? Aí eu acho que eu já vou começar já passar então agora pro papel. Boa. Vou fazer. E esse papel ninguém tem que ver se não padre, depois joga fora. Cuidado. E depois Tem eu. que saber. Quando estiver chegando perto, eu faço mais uma, porque daí vai ficar só. De preferência com o Padre Tony, pode ser? Pode. Você também. Pode ser? Eu já até tinha pensado de marcar com ele, tipo, um horário, né? Uhum. Pra mim ir lá fazer, porque vai demorar. Vai demorar. É bom marcar mesmo. Bom marcar mesmo. Tá, então. Em casa, o Padre Antônio tá quase todo Padre Tony tá sempre aqui na quarta-feira. Porque na quinta-feira não dá pra fazer lá junto na igreja, porque é muita gente. É. Demora, é ruim, né? Então vamos lá, para vocês se lembrarem. As 3 coisas: ministro, matéria e forma. Quem que é o ministro do Sacramento do Cristo? Padre ou bispo. Padre Bispo. Qual a matéria? Que fala. Olha o nome O da pessoa. O óleo santo do Cristo. E a forma É, assim, olha só. É aquele que ele é a forma que ele fala. Certo? No caso do Padre Tony, ele só vai poder dar o crisma, e o Padre Tony não pode crismar. Ele só pode crismar se o bispo delegar esse poder para ele, que toda vez ele tem que pedir, e o bispo dá o poder. Se o bispo falar não tem. Mas o bispo de boa, ele não vai fazer isso não. Muito bem. Quem pode receber? Todos os batizados. Não pode crismar quem não é batizado. Não acontece o sacramento. E pode crismar sem ter feito a primeira comunhão? Pode. Pode. Era assim no começo da igreja. Os primeiros séculos era assim. Vou explicar agora por quê. Porque recebia tudo no mesmo dia. O batismo, você recebia, que dia que era? No dia do sábado santo. Já ouviu falar sábado de aleluia? Já. Era nesse dia que os adultos... Minha mãe Vou tirar o aleluia, Até hoje é assim. Até eu hoje. bati horrores. Minha mãe só fala assim, ó, acabou o dia, você achou que eu esqueceu? Vira a bunda. Então, os catecúmenos, que são os adultos, nos primeiros séculos da igreja, tipo, nós, então, só recebia o sacramento no sábado santo, e eram os 3 de uma vez só, e pelo bispo. Porque passava a quaresma inteira fazendo penitência. Acho que a coisa ficou bem mais fácil, né? A pessoa ficava... Hoje tudo é moderno, né? E aí, tinha que fazer muita penitência. Se tivesse provado que tinha feito muita penitência, então você, vai receber o sacramento no sábado santo, na missa da ceia pascal, e aí o bispo batizava na missa, depois crismava, depois do batismo tinha o crisma, e depois a primeira comunhão, na missa, na mesma missa. Ainda alguns lugares fazem isso. O bispo pode fazer, se ele quiser. Patrick, me explica, não tem nada a ver com a aula de hoje, mas me explica o significado do véu. O véu? Que as mulheres usam na igreja na hora da missa. Obrigado pela sua pergunta. Porque tem uma coisa que eu tenho que falar, mas eu estava meio receoso. O véu é por causa da modéstia católica. Veja, São Paulo fala aos Coríntios que é bom que a mulher cubra a sua cabeça com o véu. Por quê? A igreja obriga isso? Não mais. Antigamente era obrigatório, hoje não mais. Por quê? Porque a glória da mulher, a beleza da mulher está principalmente concentrada no rosto, no cabelo. Você não vê uma mulher, tipo, raspando a cabeça para achar que vai ficar mais bonita. Normalmente não é isso que faz. A mulher, geralmente, ela é mais dada à imagem. E se preocupa mais com uma boa imagem do que qualquer homem. Pode pegar agora. Você tem Instagram? Eu tenho Instagram. Vocês têm? Você tem? Eu passei nossa foto. Sério? Eu não vi. Eu procurei você, mas eu não vi. Eu não te procurei. Eu também postei. Eu passei nossa foto. E aí, a gente pode pegar agora o nosso Instagram aqui e comparar qual tem mais foto de rosto. Eu e o Igor ou vocês duas? Nós É de lavada. eu Por quê? O que explica isso? não sei. Porque a mulher ela é mais exposta à imagem, ela se preocupa mais com a imagem, a glória, da beleza, entende? E aí o que acontece? Na missa tem que se manifestar a glória de Deus. Então, para ajudar a mulher a rezar, a entrar no mistério, São Paulo, a igreja desde o começo recomenda que as mulheres usam o véu, cubram os cabelos e um pouco o rosto, para esquecer um pouco de si mesmo, para manifestar a glória de Deus. Entende?
O homem não. É proibido cobrir a cabeça dentro da igreja. Tanto que até o bispo, em alguns momentos, ele não, na hora da consagração, por exemplo, tem que tirar até o solitel. Não pode ter nada na cabeça do homem. Por quê? Quando o homem coloca alguma coisa na cabeça, é uma manifestação de autoridade. Entendeu? O policial tem o gap. Não é assim que chama? Cap, né? Eu falei errado. Né? O bispo tem a mitra. O padre tem o barrete. Quase não se usa mais, mas existe. Certo? O rei tem uma coroa. Ontem o padre Cleverson estava usando. Ele usa sempre barrete. Pretinho. É pretinho. É bonito. Tem um pompom assim. É a autoridade dele de pároco. Mas qualquer padre pode usar. Então, quando o homem cobre a cabeça, é manifestação de autoridade. E que autoridade tem diante de Deus? Nenhuma. Tanto que ele tem que tirar na hora da consagração eucarística. As mulheres não. E também porque a mulher é muito sagrada. Porque foi uma mulher, porque foi por uma mulher que Deus se fez homem. E tudo que é sagrado, a igreja cobre com véu. Infelizmente aqui em Cuiabá não tem muito esse costume, mas deveria cobrir também o sacrário com véu. Tudo que é sagrado a igreja cobre com véu. A âmbula com as hostes consagradas, ela tem um véu. Porque Jesus está ali. E por causa da beleza e sacralidade da mulher, a igreja recomenda E a mulher solteira usa o branco, né? A tradição é assim, usa o branco, porque ela é virgem. E as casadas usam pretos ou outras cores. Né? E por quê? Justamente por causa da modéstia católica. Eu tenho que me portar bem, eu tenho que me vestir bem. Certo? Não posso usar roupas, né, que possam ser sexualmente provocantes para outra pessoa. Na igreja, tão pouco. Eu não posso ir de bermuda para a igreja. Ai, gente, é falta de respeito. Não, a mulher não pode usar roupa decotada. O cara não pode ir de regata. Não pode andar de regata na rua. Entende? Sei lá. Ou que expõe o corpo. Né? A mulher que se mostra o busto ou se... o sujeito. Não posso ficar sem camisa. Porque isso pode, sei lá, tá passando... O cara tá sem camisa, tá passando uma mulher na rua. Pode ser sexualmente excitante. Eu estou colocando alguém em ocasião de pecado. Logo, isso é pecado. Quando a pessoa expõe o seu corpo com o desejo de ser desejado sexualmente, isso fere a ordem das coisas. Por quê? Porque a pessoa para de ver um ser humano e passa a ver um objeto de prazer. Tira a dignidade. Entende? Por causa do desordem, do pecado, as pessoas já não conseguem, você não pode andar nu na rua. Por quê? Porque a pessoa esquece que eu sou um ser humano e me vê apenas como objeto de prazer. Entende? Então isso só pode acontecer. Eu só posso ficar semi-nu ou nu diante da minha esposa, ou esposa para o esposo, no quarto. Porque eles foram feitos por outro, porque essa é uma das finalidades do matrimônio. Fora disso, roupas que modelam o corpo, que sejam expostas, né? É pecado. Certo? Entendi. Muito bem. Obrigado pela sua pergunta. O sacramento do crisma, ele dá 7 dons. O dom da sabedoria, que é de saborear as coisas de Deus. Sabedoria vem de saborear, de você ter um deleitamento daquilo que é sagrado. Entende? Existe uma consolação própria de quando você está nas coisas de Deus. Para quem está fora, para quem está no mundo do pecado, acha a igreja muito chato, muito cansativo, estressante. E de fato é. Por quê? Quem vive para agradar a carne não recebe as consolações do Espírito. O dom da sabedoria Deus dá para os puros, porque são os puros que veremos o rosto de Deus. Aquele que está na graça. Tô muito sede. Desculpa atrapalhar, gente. Nada.
entendidos, falando. Da sabedoria. O dom da sabedoria. Depois o dom do entendimento, né? Da inteligência. A gente tem isso naturalmente, mas Deus eleva a potência da inteligência pra gente inteligir, ou seja, conhecer por dentro coisas que são sobrenaturais. Né? Depois do dom do entendimento, ai meu Deus, eu não posso esquecer. Os 7 dons, tá? Sabedoria, entendimento, conselho. O que é o dom do conselho? É o dom que me faz evitar aquilo que é mal, né? Propriamente. Deus dá o dom do conselho para eu distinguir aquelas coisas que podem me causar prejuízo. Depois, vamos lá, inteligência, sabedoria, conselho, o dom de ciência, que é, por exemplo, Guido, esse exemplo que eu dei do Guido, que Jesus revelou para ele as coisas, né, daquele sujeito lá, é o dom de ciência. Ele era crismado. Isso é o dom de ciência, né? Também é chamado dom de discernimento dos espíritos. Não sei se já ouviu falar isso. Depois, o dom de piedade. Muito obrigada. E dom de piedade, que é aquele, como falar, aquele desejo, a manifestação que eu tenho para o serviço das coisas de Deus, né? A devoção. O que é a devoção? A piedade, né? Aquela disposição para o que é sagrado. Eu me coloco para rezar o terço, eu me coloco para ir para a missa. Aquele estado de prontidão. Sim, Senhor, eu quero te servir, eu quero te amar. Quero fazer a tua vontade. Esse é o dom de piedade. Esse dom de piedade, ele pode ser concebido antes? Deus pode dar, né? Isso é claro. Mas é mais propriamente na Cristo. Senão ninguém ia se converter. Tem que estar ligado à fé. Dom de fortaleza. Que é aquilo que, justamente, que diz o nome, me faz firme, forte, virtuoso para as coisas de Deus, até a morte, se preciso for. Depois, o dom de... Já foi 7. Foi 7, né? Sabedoria, entendimento, conselho, inteligência. Não, entendimento e inteligência é a mesma coisa. Então, falta isso. Falta um. Temor de Deus, piedade, conselho, sabedoria. Jesus, me ajuda. Sabedoria, conselho, ciência, entendimento, piedade, fortaleza. E temor de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus. O que é? Não é para que eu tenha medo de Deus, mas aquele temor de ofendê-lo. Temor de pecar. Temor de me afastar da fonte de todo o bem. Certo? Esses são 7 dons que Deus dá. E também o sacramento do crisma faz algumas outras coisas, o catecismo explica bem. Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina. Une-nos mais solidamente a Cristo e aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja e nos dá uma força especial. Agora, para acabar a catequese, vou contar a história rapidinho do São Miguel, São José Sánchez del Rio, um mexicano. Eu já falei para vocês? Um mexicano que morreu com 14 anos. Acho que você já comentou. Lá no bunker eu já falei, né? Ele é mexicano, ele viveu na década de 30 no México, no tempo da Revolução Mexicana, em que os maçons tomaram o poder. Se tornou presidente um tirano chamado Plutarco Calles, maçom, que tinha um objetivo de tirar, que na cabeça dele era a superstição. Então, qualquer manifestação religiosa, especialmente os católicos. Ele tinha um ódio particular contra os católicos. Ele mandou os soldados, o exército. Mandou que a igreja parasse tudo. Mandou que os bispos e os padres fossem embora. Se ficasse, parasse. Se continuar, era para morrer.
Muitos não pararam, continuaram a igreja, a vida normal. Então o presidente Plutarco mandava matar os padres e as pessoas que iam para a igreja, e ele pendurava nos postes das ferrovias. As pessoas ficavam apodrecendo, penduradas, mortas, para todo mundo ver. E foi uma guerra civil no país. Se levantou um exército cristão chamado Cristeiros. Existe um filme espetacular que conta isso, que é For the Great Glory, para maior glória. Era uma expressão jesuíta, né? Para maior glória de Deus, é um lema deles. E aí esses cristeiros fizeram um exército, um levante contra o governo maçônico. Os militares mexicanos, que eram maçons. E aí foi uma sangria no país inteiro. Muita gente morreu. Muita gente morreu assassinada. São José Sanches, que já era batizado, ia para a missa, comungava diariamente e era crismado. Ele pediu para os pais para se alistar no exército cristeiro. Mas ele sabia que ia morrer. E esse foi o argumento que ele deu para o pai e a mãe dele deixar ele ir para os cristeiros, porque ele ia morrer por Cristo. Olha só, uma criança de 14 anos. Então ele foi. O pai e a mãe dele deixou ele ir. Ele se alistou e ele era o porta-estandarte. Ele ia na frente. Era muito importante, porque se o comandante do exército, numa batalha, desse a ordem de recuar, ele falava pro porta-estandarte, o porta-estandarte baixava a bandeira e era sinal para todo mundo recuar. Voltar e bater em retirada. Então ele sempre tinha que manter firme o estandarte. Aí numa dessas batalhas, o capitão, um dos capitães lá, perdeu o cavalo e recebeu um tiro, ele estava bem mal. Então, São José Sanches deu o próprio cavalo para ele, falou assim: não, o senhor é mais útil na guerra do que eu. Olha a virtude heróica desse garoto. E ele foi capturado pelos mexicanos. E um dos soldados lá, eles fizeram uma igreja de um estábulo, começou a criar animal dentro, pegou para profanar mesmo a igreja. Encheu um monte de animal dentro e era uma prisão também. E prendeu São José Sanches. E ele queria que São José Sanches contasse aonde que ficava o esconderijo, onde estava a munição, o armamento, a base dos cristeiros. Porque se eles soubessem onde estava a base, ficava fácil de derrubar tudo. Porque eles estavam perdendo várias batalhas para os cristeiros. Então, o militar lá que prendeu São José Sanches sabia que ele veio da base. Então ele ameaçou de morte. Falou assim: olha, se você não me falar, eu vou te matar. E São José Sanches só falava uma coisa: viva Cristo Rei e viva a Virgem de Guadalupe. Viva Cristo Rei e viva a Virgem de Guadalupe, que é a padroeira do México, Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma história, que é um capítulo à parte. É um milagre até hoje. É a aparição da Senhora mais milagrosa e miraculosa é a Nossa Senhora de Guadalupe. Depois pesquise, não dá tempo de eu falar agora. Então, ele foi amarrado numa mesa e o soldado começou a cortar o couro do pé de São José Sanches. E foi pedindo: fala onde que tá. Ele só dizia: viva Cristo Rei e viva a Virgem de Guadalupe. Eu vi esse pedaço desse. Ele começou a gritar de dor. Ele gritava muito. Porque parece que, me falaram depois que nas mãos e nos pés, tem muita mais determinação nervosa. Ele gritava muito de dor: dá-me forças, Jesus, dá-me forças. Os gritos que eu escutava de longe, assim. E os pais, o pai e a mãe dele estavam perto. Imagina a mãe tendo que escutar isso, o filho morrer desse jeito. E aí ele não falava. Pois o soldado tirou ele, desamarrou, fez ele andar até onde ele ia ser morto. Ele foi andando com os pés sangrando, gritando de dor. Mas ele não falava. Que eles ficavam instigando ele a falar, né, para libertar ele logo. Ele só falava: viva Cristo Rei e viva a Virgem de Guadalupe. E aí, finalmente, ele chegou onde ele foi morto. Diferente do que o filme mostra, ele foi morto, ele foi amarrado na árvore, ficou pendurado. E o soldado deu várias facadas. Fala onde que tá. Ele não falava. Fala onde que tá. Ele morreu com várias facadas.
E o pai e a mãe dele viu tudo aquilo. E sabe o que é pior? O padrinho de primeira Eucaristia dele era o prefeito. Não ajudou ele. E nesse momento que ele estava morrendo, ele deu um conselho para os pais dele e para os irmãos que estavam lá vendo ele morrer. Falou para os irmãos, que eram mais velhos do que ele, falou, sigam o exemplo do mais novo, que era ele mesmo. E do jeito que ele tinha falado, que o argumento que ele deu para a mãe e o pai dele para ser cristeiro é justamente porque nunca foi tão fácil chegar no céu. Tão rápido e tão fácil. Peraí, o prefeito falou pra eles? Não. Antes dele se alistar nos cristeiros, o pai e a mãe dele não queria deixar. São José Sanches. Aí o argumento que ele deu, que ele falou assim, para eles deixarem, permitir, que ele não podia desobedecer os pais. Seria o pecado contra o quarto mandamento. Aí ele falou pro pai e mãe dele, olha, eu quero ir porque nunca foi tão fácil ir pro céu. E se morre por Cristo, vai no céu na hora. Não passa por purgatório, não tem nada. E de fato, ele morreu, o corpo dele está numa urna, no santuário lá. Aqui em casa tem relíquia dele. Tem relíquia de 2º grau. Mas está guardada com alguém ali, não sei quem. Esse é um exemplo de alguém que... Todos que moram aqui são católicos? Sim. Sem exceção. Até os que trabalham ali? Não. Não, só os que moram na casa. Tem um que é protestante. A gente está tentando converter ele há muito tempo, mas o problema é a mãe dele. Só tem ele. O Só. resto todo mundo é Mas a gente tem, entendeu? A gente respeita a É porque é mãe. o meio, né? Ah. Que comigo acaba. Amém? Amém. Alguma pergunta? Entenderam tudo? Estamos preparados para receber o sacramento do Crisma? Sim. Só que vai ser só no fim de agosto. Tá? A minha cunhada pode, já acabou? Vou esperar você encerrar. Ah, já acabou.